Olá, veja os destaques do Parlamento Capixaba agora no Jornal Panorama. Decisão judicial prejudica o trabalho de CPI e impede deputados de ouvirem operadoras de telefonia celular no Espírito Santo. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia, suspendeu o interrogatório de representantes das operadoras previsto para acontecer nesta terça-feira durante reunião extraordinária. O motivo da suspensão foi o habeas corpus obtido pelas empresas Oi, TIM e Claro, que garantiu a elas o direito de permanecerem em silêncio durante o depoimento. As operadoras foram convocadas na posição de investigadas pela CPI, que apura irregularidades na prestação de serviços de telefonia no Estado. Nós viemos com o habeas corpus no sentido de proteger sempre o nosso empregado com as questões constitucionais. Mas a partir do momento em que nós aqui na própria audiência hoje vimos o presidente Sandro Locutor colocar como investigados, nós naquele momento mesmo abrimos mão do habeas corpus na medida em que os empregados poderiam falar com mais tranquilidade. Mas ficou decidido que seria numa próxima oportunidade e como agora consta em ata a questão de investigados, nós poderemos retornar aqui com maior tranquilidade para dar todos os esclarecimentos que daríamos hoje. Quer dizer, o conteúdo do que nós vamos falar vai ser exatamente o mesmo, apenas o empregado ele vai ter um pouco mais de conforto e a preocupação da empresa é sempre dar aos seus empregados o máximo de conforto para que eles se sintam totalmente à vontade em fazer as suas declarações. O presidente da comissão ressaltou que o objetivo da CPI da telefonia é garantir a prestação de serviços de qualidade e que o colegiado não intimidou nem irá hostilizar os envolvidos nas investigações. Eu acredito que as empresas tenham tido a preocupação apenas de preservar os seus servidores, os seus profissionais, até porque essa comissão tem tratado todos os representantes das empresas aqui com a mais perfeita distinção, com respeito, consideração, dizendo sempre que não estamos fazendo caça às bruxas, mas sim defendendo o direito dos consumidores. E por segurança, e foi citado aqui pelo representante do Cine Telebrasil e das empresas, que por preocupação com exemplos de outras CPIs, que às vezes alguns parlamentares extrapolam no seu direito, o que não acontece aqui com esta CPI. Nós estamos investigando sim, as empresas, como são a prestadora de serviço, é o fulcro principal da investigação, são os maus serviços prestados, mas nós resolvemos aguardar a consulta à nossa Procuradoria da Casa, impetrar um recurso no tribunal para tirar qualquer dúvida, dirimir qualquer dúvida, e nós vamos dar a sequência. Na próxima semana teremos uma reunião de planejamento e posteriormente iremos convocá-los novamente, porque ficou claro que as empresas estão aqui na condição de investigados, né? Até porque é o objetivo principal que fez com que essa CPI fosse aprovada à unanimidade no plenário dessa casa. E acompanhe agora os destaques da segunda sessão ordinária realizada na semana. Quem tem as informações é o repórter Vanderlei Araújo. Gabriela, na sessão desta terça-feira, o plenário aprovou 2 projetos de lei de autoria do Poder Executivo. A matéria autoriza o Estado a receber 2 terrenos de propriedade da Coab, a Companhia Habitacional do Espírito Santo. Os 2 terrenos, localizados no município de Viana, estão sendo doados para quitação de dívida da Coab para com o governo do Estado. E começou a tramitar projeto de decreto legislativo que autoriza o Tribunal Regional Eleitoral a realizar plebiscito na Grande Vitória a respeito da cobrança de pedágio na Terceira Ponte. O projeto segue agora para análise na Comissão de Justiça. É com você, Gabriela. Obrigada, Vanderlei. Parlamentares verificam problemas em obras em unidade de ensino estadual localizada na Serra. Irregularidades em obras públicas foram denunciadas à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Os deputados receberam representantes do Conselho da Escola Estadual Clóvis Borges Miguel, no município da Serra. Eles apontaram problemas nas obras de reforma e ampliação do prédio e solicitaram auxílio dos deputados para a solução do problema. Nós entendemos que a obra que
dizem estar concluída, não pode ser entregue da forma já com entupimentos, já com vazamento no telhado, já com entupimento das pias, as bancadas já quebradas e emendadas, né? Todos os quadros brancos com bolha, todas as portas que foram colocadas em madeira verde, as portas já estão todas vergadas, sem a escola, sem o início do funcionamento, ou seja, sem a entrada dos alunos. E a gente entende que os nossos alunos, todos os alunos por serem cidadãos, mas os nossos alunos que estão há mais de 3 anos funcionando num prédio adaptado em paredes de PVC e conseguiram manter dessa forma, eles merecem respeito e merecem um prédio em boas condições. O vice-presidente da comissão propôs uma visita técnica na escola para fiscalizar a situação. E vamos encaminhar para o governador do estado, porque o IOPS é que é o responsável por essas obras e já deu o ok que a obra está concluída. Legislativo Estadual debate a importância da produção agropecuária familiar no Espírito Santo. A agricultura familiar ocupa 80% do mercado capixaba e tem contribuído com a economia e a geração de empregos no estado. Os dados foram divulgados pelo delegado no Espírito Santo do Ministério de Desenvolvimento Agrário, que participou da reunião da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. A agricultura familiar ela representa 2% do PIB capixaba, né? Ela tem um papel importante de emprego, renda, né? E, sobretudo, dá força ao Estado do Espírito Santo na exportação, na produção de alimentos e na sustentabilidade do nosso Estado do Espírito Santo. A agricultura familiar, eu vou fazer comparação com uma classe social, né? Você, as pessoas que vivem no Estado do Espírito Santo, podem precisar um dia de um médico, tomara que não, de um advogado, de um arquiteto. Pelo menos uma vez na vida pode ser que alguém precise de um engenheiro civil, mas no mínimo 3 vezes por dia você, as pessoas que estão nos ouvindo, a cidade e o campo precisam se alimentar. Então 3 vezes ao dia precisa do agricultor que fica no campo. Integrantes da comissão ressaltaram a importância da interação com autoridades da área e o papel de destaque da agricultura familiar para a população capixaba. Nosso convite para o MDA, na figura do Josean, de ter vindo aqui apresentar os programas do governo federal, é fazer justiça ao trabalho que o governo federal, liderado pela presidenta Dilma Rousseff, aplica de investimentos aqui no Espírito Santo. Muitos dos programas que são apresentados pelo governo do estado têm o cofinanciamento expressivo do governo federal. Então, para todos nós deputados, para que a gente possa conhecer todos os programas ofertados pelo governo federal no Espírito Santo, uma questão importante que foi colocada aqui, que é a falta, a ausência de limite para o número de qualificações que nós podemos fazer no Espírito Santo para as famílias no campo, principalmente pelo Pronatec Campo. Nós temos uma dificuldade com a qualificação das famílias, das pessoas no Espírito Santo, e o governo federal disponibiliza um número de vagas ilimitado. Tem uma meta nacional, uma meta estadual, mas ele admite ultrapassar a meta estadual para que seja atingida a meta nacional. Então nós temos um número de programas ofertados que nos permitem efetivamente, para aqueles que vivem em extrema pobreza no campo, ascender a sua condição pela inclusão produtiva, e aqui foi bem dito que foram encontradas as famílias extremamente pobres no campo. Foi também bem falado da qualificação e dos programas de inclusão produtiva, mas também de programas que podem permitir a ascensão, a mobilidade social daqueles que vivem no campo, não estão em situação de pobreza, mas que podem melhorar a condição de suas famílias e de suas propriedades. Comissão de Justiça analisa matéria sobre premiação para prédios que garantem a acessibilidade. Os deputados da Comissão de Justiça analisaram 22 itens que constavam na pauta da reunião. Dentre as matérias aprovadas, projeto que modifica a resolução sobre o certificado e o selo Inclusão, concedidos pela Assembleia Legislativa às pessoas físicas ou jurídicas que adaptam suas edificações para garantir o acesso aos idosos e às pessoas com deficiência. A matéria estabelece que a Comissão de Infraestrutura terá a competência de indicar as instituições que vão receber o selo e o certificado. A comissão vai iniciar um processo de vistorias nas questões de acessibilidade, principalmente nos prédios públicos, para garantir com que os cidadãos que têm
dificuldade de acessibilidade, ou seja, as pessoas portadoras desse tipo de necessidade tenham esse acesso facilitado. Então é a Comissão de Infraestrutura, em parceria com a Comissão de Justiça, trabalhando para garantir aos cidadãos que necessitam de acessibilidade tenham esse direito garantido. E a todos aqueles que oferecerem acessibilidade dentro das normas estabelecidas no Estado brasileiro, sejam reconhecidos pelo poder público através do certificado que nós estaremos oferecendo numa sessão solene, Carlos. Mas não é a sessão solene o mais importante, é o papel dos cidadãos, mas principalmente de quem deve se apresentar primeiro, que é o poder público. Parlamento Capixaba realiza sessão solene em comemoração ao Dia do Advogado. A Assembleia Legislativa homenageou advogados que se destacaram no último ano. Os profissionais foram indicados pelo sindicato da categoria e pela Ordem dos Advogados do Brasil. A homenagem aconteceu na semana em que se comemora o Dia do Advogado. A representante da OAB falou sobre a modernização do judiciário, desafio que os profissionais enfrentam atualmente. Nós estamos vivendo um momento particular de uma grande batalha que estamos travando com a implementação do processo judicial eletrônico. Vem modificar em muito a vida diária do advogado e hoje, fora as questões do dia a dia, a nossa luta por justiça, defesa da cidadania, agora nós estamos precisando trabalhar em prol do próprio advogado que terá que se readaptar à nova realidade. É uma realidade sem volta, nós sabemos disso, e que virá trazer muita novidade e uma forma de trabalho muito diferente. E nós estamos enfrentando várias barreiras, porque o processo judicial eletrônico é para todos, mas nem todos os advogados terão condições hoje de se adaptar a essa realidade. A solenidade, que contou também com membros do Ministério Público Estadual, defensores públicos, professores e estudantes de direito, foi uma iniciativa do deputado Dr. Hércules. Ele falou sobre a importância dos advogados capixabas e defendeu o estabelecimento no Estado de um piso salarial para a categoria. O advogado ele é muito desvalorizado e é o guardião da justiça, é o guardião da lei. Nós estamos lutando. Não são por privilégio que o advogado tem, nós estamos lutando por prerrogativas e os direitos que o advogado tem. Principalmente, eles têm que estar bem preparados, bem aparelhados e ser bem pago também para poder defender o cidadão. Só assim nós teremos uma justiça perfeita e um direito muito melhor exercido. E o Jornal Panorama termina aqui. Você pode continuar acompanhando as atividades parlamentares pelo site, Facebook e Twitter. Obrigada pela companhia. Até o nosso próximo encontro.